Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. Este canal tem por objetivo fazer comentários acerca da lição da Escola Bíblica Dominical, que neste trimestre estamos estudando os livros históricos. A lição de hoje é a lição de número 10, livro de 2 Crônicas, o templo e sua glória e o exílio babilônico. Meus irmãos, o livro de 2 Crônicas é o 14º livro da Bíblia Sagrada e é o 9º entre os livros históricos. Ele é o assunto do nosso estudo de hoje. Iniciando a nossa lição, capítulo de número 1, 2 Crônicas e sua trajetória histórica. Meus irmãos, a trajetória histórica registrada no livro de Crônicas foi escrito após o exílio da Babilônia, possivelmente pelo sacerdote Esdras, motivo pelo qual o livro tem uma perspectiva sacerdotal e fala-se muito acerca do templo. Porém, aquilo que foi escrito após o exílio da Babilônia relata fatos que ocorreram antes do exílio da Babilônia. Isso é muito importante para a compreensão desse livro. Acompanhe na sua tela. Trajetória histórica. 1º e 2 Crônicas originalmente formam um único volume no Antigo Testamento hebraico. Por esta razão, gostaria de sugerir aos irmãos olharem o nosso vídeo anterior, que fala sobre o 1º Crônicas, onde ali trazemos uma introdução bem abrangente acerca do livro. Continuando, 2 Crônicas abrange o mesmo período de história do livro 1º e 2 Reis. Ambos os livros, tanto Reis como Crônicas, inicia com o reinado de Salomão, passando para a divisão do reino, o reino dividido, e finalizando no cativeiro babilônico. Meus irmãos, é importante termos esta ideia de que o livro de Crônicas não é uma repetição fiel ao livro dos Reis, porém, trazem ali certos detalhes que não foram noticiados ou registrados lá no livro dos Reis. Por isso é um livro que vale a pena a sua leitura, porque é um livro extremamente detalhista nas informações que eles trazem para nós. Ainda no capítulo 1 temos o tópico 1.1 da importância do livro. Meus irmãos, o livro 2 Crônicas, ele é um livro inspirado por Deus, razão pelo qual foi reconhecida sua canonicidade. Somente por isso já somos bem cientes da importância e relevância desse livro para cada um de nós. Porém, quando estudamos esse livro na perspectiva do seu contexto, nós visualizamos que o livro pode ser dividido em 2 partes, e daí vem o seu registro importante para nós. O primeiro registro tem a ver com as Crônicas dos Reis. O livro de Crônicas se distingue do livro dos Reis, embora contam histórias semelhantes, porque o livro de Crônicas dá exclusividade à tribo de Judá, não citando o reino do norte, o reino de Israel. O livro de Reis, que nós já estudamos, ele segue uma sequência falando um pouco sobre o reino do norte e um pouco sobre o reino do sul. Porém, o livro de Crônicas não. A exclusividade é da tribo de Judá. Isso porque o escritor tinha em mente que a tribo de Judá é a herdeira de todas as promessas feitas a Israel. Isso porque Deus prometeu a Davi, da tribo de Judá, que o seu reino não teria fim, porque dele nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Então, na esperança de ser devolvido o reino a Israel após o exílio da Babilônia, o escritor ao livro de Crônicas dá exclusividade apenas a uma tribo, a tribo de Judá, sobrevivente e remanescente de todo Israel. O segundo registro que o contexto de Crônicas detalha ou destaca para nós é a construção do Templo de Salomão. Assim como o livro de Êxodo e Levítico dá detalhes acerca do tabernáculo, o livro de Crônicas também nos dá detalhe acerca da construção do templo.
Este foi idealizado e projetado por Davi e construído por seu filho Salomão. Dando sequência, meus irmãos, temos o capítulo de número 2, a construção do templo. Para falarmos sobre a construção do templo de Salomão, primeiramente vamos falar sobre o local em que o templo foi construído. Acompanhe na sua tela. O local é o Monte Moriá, significado do nome, visto ou escolhido por Yahvé. Nós extraímos esse significado do dicionário de Champlin. Abraão chamou o lugar de O Senhor proverá. Meus irmãos, 3 fatos importantes ocorreram no Monte Moriá. O primeiro fato está em Gênesis capítulo 22, ocasião em que Abraão oferece Isaque em sacrifício. O segundo fato relevante está em 1 Crônicas capítulo 21, na eira de Araúna, local em que Davi sacrificou ao Senhor para cessar a matança em Jerusalém, quando Deus envia um anjo para matar muitos moradores de Jerusalém. O terceiro fato importante é 2 Crônicas capítulo 3, que é a construção do Templo de Salomão. Meus irmãos, o Monte Moriá foi palco de cenas importantíssimas, como nós estamos vendo aqui. Olha só o que diz ainda mais a nossa lição. Moriá não é apenas um monte, é considerado uma região sagrada pelos seguidores do cristianismo, judaísmo e islamismo, as 3 religiões monoteístas do planeta. Nós sabemos a razão pelo qual o Monte Moriá é importante para o cristianismo e para o judaísmo. Agora, por que é importante para o islamismo? Acompanhe na sua tela. Nós temos aí, meus irmãos, essa imagem aí que seria o Domo da Rocha, que é um importante edifício dos islâmicos. Olha só o texto aí. Atualmente, o Monte do Templo é ocupado pela Mesquita de Omar, onde foi construída a Cúpula da Rocha, ou Domo da Rocha. É um edifício situado no Monte do Templo, o Monte Moriá, na cidade velha de Jerusalém, construído no século VII. É uma das grandes obras da arquitetura islâmica. Cúpula da Rocha teria sido lugar de partida da viagem aos céus realizada pelo profeta Maomé, tornando o lugar sagrado também para o islamismo. Uma importante reflexão e também instrução para acrescentarmos na nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Agora que falamos sobre o local onde foi construído o templo, vamos falar então agora sobre a construção do templo. Acompanhe na sua tela. A construção do templo. A planta do templo foi totalmente revelada por Deus a Davi. Está registrado em 1 Crônicas, capítulo 21 e verso 19. Assim como Deus revelou a Moisés o tabernáculo. Olha só, irmãos, alguns fatos importantes aí acerca da construção. A construção do templo durou 7 anos. Aproximadamente 185 mil pessoas trabalharam no templo, desde carregadores, encarregados e mão de obra especializada. Algumas dessas mãos de obras foram chamadas de outros países. A planta do templo era semelhante à do tabernáculo, aquele de Moisés, porém com dimensões superiores. Os materiais aplicados foram essencialmente pedra entalhadas e encaixadas e madeiras trabalhadas. Um detalhe importante aqui, irmãos, é que tudo isso foi feito em outro local para depois ser carregado para o Monte Moriá, onde seria feita a construção. A intenção era não fazer barulho no lugar que eles consideravam sagrado. E o último ponto aí, o tabernáculo e os utensílios foram todos trazidos para dentro do templo. Informação importante essa. O que foi que aconteceu com o tabernáculo de Moisés, uma vez que agora tem o templo de Salomão? Tudo que era do tabernáculo foi trazido e colocado dentro do templo de Salomão. Vamos ver agora um pouco da diferença acerca do Templo de Salomão comparando com o Tabernáculo de Moisés. Acompanhe na sua tela.
Diferenças entre o tabernáculo e o templo. A primeira descrição que temos aí é a dimensão. Nós temos aí a dimensão do lugar santo e santo dos santos. O tabernáculo, ele tinha 14 metros de comprimento, 4,5 de largura e 4,5 de altura. Já o templo de Salomão era quase o dobro, era 27 de comprimento por 9 de largura e 13,5 de altura. O material da estrutura. O tabernáculo era feito de madeiras e pele, que era a cobertura, e o templo de Salomão de madeira e pedra. O altar do holocausto era apenas um no tabernáculo. No templo de Salomão também era apenas um. Porém, meus irmãos, o altar era tão grande que precisava até de uma escada, porque a sua dimensão era maior. Nós temos aí também o lavatório, que era apenas um no tabernáculo. Já no templo de Salomão tinha um, que era demasiadamente grande ao ponto de ser chamado de mar de bronze. Ele foi construído em cima de 12 bois, que foi feita escultura, desses bois e foram colocado essa bacia, o mar de bronze em cima, e ainda tinha mais 10 pequenas bacias. Nós tínhamos o candelabro, onde no tabernáculo tinha um, no templo de Salomão tinha 10. Nós temos também a mesa da proposição, que era onde ficavam os pães. No tabernáculo nós tínhamos um e no templo de Salomão nós tínhamos 10. Meus irmãos, a diferença entre o tabernáculo e o templo era gigantesca. Porém, uma coisa que era semelhante em ambos os templos era a presença do nosso Senhor Deus no meio daquele lugar. Isso traz uma revelação muito importante para nós. Não importa se os nossos templos são de barro, são de madeira ou são de cimento com tijolos. O importante é, independente do templo, aonde a presença de Deus está, torna o lugar maravilhoso de se estar presente. Na sequência, meus irmãos, capítulo de número 3, Deus aprova o templo. Meus irmãos, a construção acabou, o templo estava finalizado, marcou-se a inauguração, 7 dias de festa. Naquela inauguração, 122 mil animais morreram em sacrifício. Foi necessário fazer um altar provisório para poder sacrificar esses animais devido à imensa quantidade. Meus irmãos, os sacerdotes estavam ali, trabalhando, fazendo os seus sacrifícios. Os levitas, os cantores levitas, estavam ali com seus instrumentos, cantando e adorando ao Senhor. Salomão, o rei, vai até um altar onde ele poderia discursar ao povo, dobra o joelho, levanta as mãos para cima e faz uma bela oração a Deus. Quando Salomão termina de orar, meus irmãos, fogo do céu cai em direção à terra e queima os sacrifícios que estavam ali dentro do templo. Diz a Bíblia, a glória do Senhor invade todo o templo, de maneira que os sacerdotes não podiam ficar em pé diante da presença de Deus. O povo de Israel, a qual Salomão discursou, vendo toda aquela cena maravilhosa que Deus estava proporcionando, diz a Bíblia que eles baixam a cabeça, encurva o seu rosto em direção à terra e começam a dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é ter Deus habitando no meio dos homens. Não há oração que tire Deus do céu. Não há pessoa que possa persuadir. Foi Deus quem decidiu, pela sua misericórdia, ouvir as nossas orações e descer até onde nós, seres humanos, nos encontramos. Deus, pela sua misericórdia, decidiu habitar entre os homens. E a Bíblia Sagrada nos traz várias passagens que relatam o desejo de Deus em estar entre nós. A prova de que Deus decide habitar no meio dos homens estão relacionadas em algumas passagens da Bíblia. Acompanhe na sua tela. Nós temos aí a habitação de Deus, o tabernáculo de Moisés, que era móvel,
é um dos pontos que a Bíblia representa que Deus decidiu habitar no meio dos homens. O templo de Salomão, que era fixo, Deus também decidiu ali habitar. O templo de Ezequiel é apenas uma visão, porém é uma visão de que a presença de Deus vai trazer coisas grandiosas para a terra. Temos também o templo de Zorobabel, que é o segundo templo, que era inferior ao templo de Salomão. Porém, diz o profeta que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, ou seja, Deus estaria de forma mais presente dentro desse templo. O templo de Herodes, onde Cristo entrou ali dentro, o que demonstra para nós a sua grandiosidade e importância, que Deus habitava de forma carnal entre nós. E por último, nós temos o templo do Espírito Santo, que somos nós, a igreja. Eu trouxe duas referências aí que corroboram esta ideia de que Deus habita hoje no meio da sua igreja. 1 Coríntios capítulo 3 e verso 16. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 6 e verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Meus irmãos, assim como Deus habitou nos templos do Antigo Testamento, Deus habita dentro de cada um de nós. Glória a Deus por isso. Bom é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Na sequência, meus irmãos, temos o capítulo de número 4, o templo e suas peças separadamente. Meus irmãos, assim como era no tabernáculo de Moisés, com todos os utensílios, assim também era no templo de Salomão. Uma coisa que era semelhante nos dois é que ambos tipificavam a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, até a disposição de cada um dos utensílios dentro do templo, como podemos ver aí na figura, também tipificava a cruz de Cristo, ou seja, lembrava a obra redentora do nosso Senhor. Vamos conhecer agora cada uma dessas peças separadamente. Acompanhe na sua tela. Nós temos aí, meus irmãos, as peças, nós temos os utensílios e os símbolos que cada um deles representa. Primeiro nós temos aí a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Segundo, nós temos o altar do holocausto, que representa a cruz de Cristo. E terceiro, temos o altar de incenso, que simboliza a intercessão de Cristo por nós. Na sequência, nós temos aí o candelabro, que simboliza Cristo, a luz do mundo. Também temos a mesa dos pães, onde Cristo é o pão da vida. E temos aí também o lavatório, que era a purificação e a santificação como seu simbolismo. Meus irmãos, vamos agora conhecer como era cada uma dessas peças dentro do tabernáculo de Moisés. Vendo assim, facilita a nossa compreensão. Acompanhe. À nossa frente, nós temos o altar do holocausto, onde ocorria a queima do sacrifício. Mais à frente, a bacia de bronze, onde o sacerdote deveria lavar as suas mãos e os seus pés. Na parte interna do templo, ao nosso lado esquerdo, temos o candelabro, que promovia a luz interna ao templo. Ao lado direito, nós temos a mesa com 12 pães, que simbolizam as 12 tribos de Israel. Mais à frente temos o altar do incenso, cuja fumaça era cheiro suave ao Senhor. Logo após o véu, entramos no Santo dos Santos, onde temos a Arca da Aliança, cuja tampa é chamada de propiciatório. Na parte interna da arca, nós tínhamos um pouco de maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Todos estes 6 utensílios representam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma visão geral e externa daquilo que era o maior símbolo de adoração para o povo de Israel. Na
Na sequência, meus irmãos, temos o capítulo de número 5, a idolatria e suas funestas consequências. Meus irmãos, o livro de 2 Crônicas combate de forma veemente toda e qualquer forma de idolatria. Existem 12 referências no livro de Crônicas citando ou exortando o povo de Israel a buscar a presença do Senhor. Uma delas, possivelmente a mais conhecida, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Veja na sua tela. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha aí o pedido, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, esta referência é um convite de Deus para que não busquem deuses estranhos, mas busquem a presença do Senhor. Queridos, a história do povo de Israel é manchada pela idolatria. Porém, Deus também levantou homens extraordinários para combater a idolatria no meio do seu povo. Levantou Moisés lá no Sinai, levantou Josué quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, escolheis, pois, vós os deuses a quem vocês irão servir. Deus levantou também Elias, que combateu os profetas de Baal. Deus levantou o rei Josias, que também trouxe um grande avivamento e tirou os altares que existiam naquela época. Meus irmãos, Deus é tão interessado em combater a idolatria que ele aparece para Salomão e, conversando com Salomão, lhe faz uma promessa e também lhe faz uma advertência. A promessa de Deus é: se você obedecer os meus estatutos, rei Salomão, o teu trono será eterno e nunca faltará rei da tua linhagem que possa lhe substituir. Aí Deus faz também uma advertência a Salomão: porém, se você se desviar dos meus caminhos, eu vou tirar vocês da terra que eu dei para vocês, vou deixar o templo de mão e vou entregar para outras nações. Meus irmãos, quando Deus disse que iria tirar o povo daquela terra, Deus iria tirá-los da terra prometida, não era força de expressão. Deus estava falando de forma literal e este é o assunto do próximo tópico. Iniciamos agora, irmãos, o capítulo de número 6, o exílio babilônico. Meus irmãos, se perguntarmos para um judeu qual foi o momento mais triste da história do seu povo, certamente ele vai dizer uma dessas opções. Ou será o Holocausto, uma das histórias mais recentes, ou será o tempo que eles passaram escravos no Egito, ou será o exílio babilônico. Foi também um dos momentos mais terríveis para o povo judeu. Mas afinal, o que é o exílio babilônico? Acompanhe na sua tela. O que é o exílio babilônico? É o período da história dos hebreus onde Nabucodonosor II, rei da Babilônia, invadiu o reino do sul, tribo de Judá, e os levou cativo para a Babilônia, e ali permaneceriam por 70 anos. Jeremias capítulo 25 e verso 11. Ao lado, meus irmãos, nós temos um mapa aí, que nessa linha está demonstrando aí um traçado entre a cidade de Jerusalém à esquerda até a Babilônia. A Babilônia, com seu exército, invadiu Jerusalém e levou uma parte do povo cativo para o seu território. Lá em cima nós temos a Assíria. A Assíria foi a responsável pela deportação de Israel, o reino do norte. Foram levados para a Síria, o reino do sul, Judá, foi levado para a Babilônia. Porém, meus irmãos, o exílio da Babilônia não ocorreu de uma única vez. Ocorreram 3 deportações para a Babilônia, como podemos ver aí na imagem. A primeira foi no reinado de Jeoaquim, ocasião em que foram levados uma parte dos utensílios do templo e muitos hebreus da classe nobre, incluindo Daniel e seus 3 amigos. A segunda deportação foi no reinado de Joaquim, onde foram levados mais uma parte dos tesouros e do templo do rei,
um dos tesouros do templo e também dos tesouros do rei, e mais um contingente de pessoas, incluindo Mardoqueu, Esté e o profeta Ezequiel. A terceira deportação foi no reinado de Zedequias. Com a última deportação, o templo de Salomão foi destruído, os muros de Jerusalém derrubados e queimaram a casa do rei e toda a cidade. Meus irmãos, apenas lendo e falando não parece ser tão terrível assim. Porém, irmãos, foi uma guerra terrivelmente sangrenta. O exército da Babilônia invadia Jerusalém e matou sem poupar nem criança, nem jovens, nem donzelas e nem idosos. A Bíblia Sagrada diz que a matança foi muito grande. Apenas uma parte do povo judeu foi levado para a Babilônia. A classe mais nobre, aqueles que tinham uma profissão, como ferreiro, por exemplo, que poderia ofertar mão de obra para a Babilônia, e outros grupos de pessoas que foram levados. Mas a maior parte morreu a fio de espada. E os que permaneceram vivos viveram a duras custas e em grande miséria dentro de Jerusalém. Meus irmãos, a promessa de Deus para o povo era que eles deveriam arrepender-se do seu pecado, porém não se arrependeram e as consequências chegaram. Chegamos agora ao nosso último tópico, 5.1, motivos do exílio. Meus irmãos, vamos ver quais foram os motivos que levaram o povo de Israel para o exílio. Acompanhe na sua tela. Motivos do exílio. O principal fator, meus irmãos, que engloba todos os outros é a quebra do concerto, que está em azul aí dentro do triângulo. Meus irmãos, a quebra do concerto foi a razão do exílio. Desobedeceram o pacto, não cumpriram o pacto feito por Moisés, que Moisés escreveu e disse: se vocês obedecerem o pacto, Deus abençoará vocês. Se vocês não obedecerem o pacto, haverá consequências. E o exílio é uma das consequências. A quebra do pacto foi feita nessas três vertentes aí. Primeiro, a idolatria. O povo de Israel nunca conseguiu abandonar a idolatria. Segundo, a guarda dos sábados. O povo de Israel quebrou o concerto quando a lei dizia que a cada 7 anos a terra precisava descansar. Por ganância, o povo de Israel nunca deixou a terra descansar. E por último, desprezaram a palavra e zombaram dos profetas. Não bastava desobedecer, eles ainda zombavam e desprezavam aqueles que obedeciam a Deus. Meus irmãos, Deus foi fiel com a sua palavra. Ele disse: se vocês me obedecerem, eu vos abençoarei. Mas se vocês não me obedecerem, quebrarem o pacto, se desviando dos meus caminhos, eu vou trazer consequências. E a consequência foi o exílio. O exílio foi a aplicação da justiça de Deus. Porém, meus irmãos, Deus nunca abandona o seu povo. E usando o profeta Jeremias, lhes deu uma esperança de que quando se completassem 70 anos, retornariam para a terra prometida, para a cidade de Jerusalém novamente. Meus irmãos, Deus pode até trazer consequências do pecado, mas a vontade de Deus é que a gente viva bem, principalmente em comunhão com Ele e em comunhão com o próximo. A vontade de Deus é que a nossa esperança permaneça viva e pela esperança que o Senhor nos dá, devemos viver. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado a você que tem nos assistido e ficou conosco até este momento. Se essa aula vai contribuir para o seu conhecimento e também para a sua escola bíblica dominical, também peço a sua colaboração. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para que você seja notificado quando postarmos um novo vídeo e também, muito importante, deixe o seu joinha. Faça também um comentário
diga qual é a sua congregação, faça algum comentário acerca da lição. Será sempre muito bem-vindo o comentário de cada um dos nossos irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos.